toda a honra, toda a glória, porque foi para isso que o Senhor criou todas as coisas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és o único digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa para prestarmos nosso culto a Ti, Senhor. Ó Pai, e aprendermos um pouco mais da Tua palavra e que nós possamos colocar em prática, Senhor, todos os dias em nossas vidas. Seja com cada um de nós, Senhor, que tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Ó Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos, como eu disse há pouco, falar de novo sobre a última ceia do nosso Senhor, o significado, o que foi que houve naquela ceia e o que Ele ensinou. E vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 26. É o evangelho que expõe de uma forma mais prolongada o momento da reunião da ceia. É Mateus 26, de 17 a 30. Eles estavam em plena festa da Páscoa judaica. Mateus 26, de 17 a 30. Acompanhe a leitura, irmãos. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizendo-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, irmãos, como hoje é dia de celebração de Santa Ceia, aí a gente decidiu falar novamente a respeito dessa última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, por ocasião da Páscoa cerimonial judaica. Há escritores que defendem, teólogos que defendem que a ceia instituída por Senhor Jesus, na verdade, foi outra ceia, não foi a ceia da Páscoa. Homem, isso é questão acadêmica. Que foi na celebração da Páscoa, está aqui, dizendo que foi. Se houve uma outra refeição depois da refeição da Páscoa, é outra história. O relato de Lucas dá a entender que foram, de fato, dois momentos. Primeiro ele deu o cálice lá e tal, e depois ele deu o cálice de novo. Então, mas isso é puramente acadêmico, esse negócio. Para nós não interessa muito, não. Mateus, Marcos e Lucas contam o relato dizendo que era a ceia da Páscoa. E João faz alusão ao evento sem dizer que era a ceia da Páscoa, mas ele fala lá várias coisas mais ou menos parecidas com o que os outros falaram aqui. E Paulo faz uma narrativa da revelação que lhe foi dada, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 23 até o 34. Para que Paulo fez aquela explicação da ceia? Para disciplinar a bagunça dos coríntios que eles fizeram da Santa Ceia. Pela própria cultura foi transformada a Santa Ceia numa refeição do ágape, como já era hábito de fazer aquilo religiosamente, e transformar essa refeição, que seria a Santa Ceia, numa verdadeira injustiça. Ricos comendo e bebendo até se embriagar e outros lá olhando sem ter o que comer. Então, que festa do ágape é isso? Então, Paulo mandou disciplinar e discipular aqueles irmãos. A Páscoa judaica normalmente estava associada a uma ceia. Foi assim desde lá do Egito. Matem o cordeiro, não lhe quebrem nenhum osso, comam a carne desse cordeiro toda, não é para deixar nada. A família que for pequena para um cordeiro, convide alguns vizinhos para comerem tudo. Então a Páscoa judaica até hoje, ela é associada a uma refeição. Então a igreja que foi criada a partir de judeus, o próprio Senhor Jesus e seus discípulos eram todos judeus, foi muito fácil criar a cultura de uma refeição na Santa Ceia. Só que virou bagunça, aí Paulo disciplinou. Houve época na igreja, na história da igreja, houve época que a tal da ceia, o jantar, o comunitário foi até proibido, a ponto de ser amaldiçoado pelo Papa, quem fizesse aquilo. Por quê? Porque virou uma bagunça. Aí depois foi ordenando de novo, chegamos no que nós temos hoje, a Igreja Católica tem hoje. Mas era associado a uma refeição. Se houve duas ceias, como os teólogos estudiosos dizem, isso não é da nossa conta. Não interessa muito, não. Então, irmãos, naquela ocasião, lá da Páscoa judaica, o povo de Deus foi ordenado a sacrificar cordeiros, passar o sangue do cordeiro nas vergas das portas, nos umbrais das portas, para que quando viesse o anjo da morte, passasse por sobre essa casa. Ele via a marca do sangue, então ele passava por sobre, ou seja, ele não passava por dentro daquela casa e matava seus primogênitos, como foi o anjo da morte, e eles foram libertos. O sangue daquele cordeiro os libertou da morte e os libertou da escravidão do pecado. Então tudo aquilo já era símbolo do que aconteceria com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nessa Páscoa Jesus estava dizendo aos seus discípulos qual era o significado daquela Páscoa que eles celebram desde lá do tempo do Egito. Era isso que Jesus estava tentando mostrar para esses discípulos, e eles não entenderam, detalhe. Eles não entenderam. Então, irmãos, ele está dizendo isso. Vocês, o sangue do Cordeiro era um sinal para livrar da morte, do anjo da morte, e um sinal para a libertação da escravidão do pecado. Então, o Senhor Jesus e seus discípulos, como eram judeus, estavam participando da ceia da Páscoa nos moldes daquela que foi feita lá no Egito,
conforme Deus determinou através da lei de Moisés. Ele estava participando de uma Páscoa desse jeito. Jesus participou pelo menos 3 vezes de uma Páscoa com esses seus discípulos lá em Jerusalém, muito provavelmente, né? Então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus estava observando a lei mosaica normalmente na celebração dessa Páscoa. Comeram a ceia daquela Páscoa nos moldes judaicos, como sempre fizeram. Mas naquela ocasião, se houve uma outra ceia, como os teólogos dizem, não interessa. Naquela ocasião, o Senhor Jesus lhes deu o novo significado daquela Páscoa que eles comiam a cada ano. Em cada festa da Páscoa, lá em Jerusalém, Jesus lhe mostrou qual era o real significado daquele negócio. Aquela Páscoa, com a refeição cerimonial que eles acabaram de comer ali, eles conheciam tão bem, mas ela apenas prefigurava o Cordeiro de Deus que agora estava diante deles. Aquele Cordeiro que João anunciou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi o único naquele contexto ali a quem foi revelado que esse filho de Maria aí é exatamente aquele Cordeiro prometido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi o único que recebeu essa revelação naquela época. Então, irmãos, ele disse isso. Jesus está mostrando para os seus discípulos que tudo aquilo que eles fizeram naquela ceia, que eles fizeram até então, uma ceia simbólica da Páscoa judaica, agora eu vou mostrar para vocês uma nova celebração, ou um ressignificado dessa Páscoa. Eu vou mostrar para vocês de uma forma simbólica, mas com uma outra visão, do jeito que esse cordeiro lá da Páscoa do Egito era simbólico. Eu vou mostrar para vocês agora, também de forma simbólica, que esse cordeiro sou eu e que vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Obviamente ele não estava falando que vocês vão virar antropófagos. Era também de forma simbólica, mas tinha um ressignificado. Ele mostrou, sou eu o Cordeiro de Deus. Nós não acabamos de comer um cordeiro ou qualquer coisa que, de acordo com a Páscoa, foi, pois agora vocês vão ter que comer a mim. Como ele disse lá quando multiplicou os pães. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. O povo se escandalizou e foi embora. Até os discípulos queriam ir embora. Então, irmãos, essa Páscoa aqui que Jesus celebrou e disse a eles o significado novo dessa Páscoa, aconteceu pouco depois da multiplicação dos pães, em que ele disse, vocês têm que comer de mim. E o povo se escandalizou e todos foram embora. Todos foram embora. E os discípulos também ainda chegaram a dizer, Senhor, quem pode aguentar um discurso desse? Jesus disse, querem ir também? Podem ir. No passado falamos disso, Pedro disse, quem iremos? Tu tens as palavras da vida. Então que coisa linda, irmão. Isso aconteceu, essa reunião aqui, pouco antes de Jesus ser traído por Judas e entregue às autoridades para ser crucificado. Jesus sabia que o seu tempo estava próximo, como ele disse aqui no versículo 18. E ele lhes respondeu, Senhor, onde é que nós vamos comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, vão à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Jesus sabia que ia ser crucificado amanhã, digamos assim. Ele sabia isso. E ele desejava ter um momento de intimidade, só ele e seus 12 discípulos. Por isso que lá em Lucas, eu me lembro que o pastor Antonino um dia pregou aqui e falou desse versículo de Lucas. Tenho desejado ansiosamente, irmãos, olha Deus dizendo isso, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento. Você já pensou o que é isso? Deus dizer aos seus eleitos, aos seus escolhidos, olha, eu tenho desejado ansiosamente ter um momento de intimidade só nós. Ah, que coisa linda, irmãos. Lembra que eu falei antes do versículo do Salmo 25, versículo 14? Aos que temem ao Senhor, Ele dará a conhecer a sua aliança. Não é? Ele dará a sua intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que coisa linda, irmão, intimidade com o Senhor. Então, olha só. Lucas 22:15, ele diz isso. Olhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por isso que ele disse, vão lá na cidade. Não é?
O Senhor sabia que aquela seria a última ceia que ele comeria com os seus discípulos. E ele precisava falar aos seus discípulos sobre o seu sacrifício, o sacrifício do cordeiro. Não aquele cordeiro da Páscoa, que apenas prefigurava ele, que era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós precisamos aprender, irmãos, essas lições preciosas do Senhor. Em primeiro lugar, nós podemos aprender aqui nesse relato que lemos, a providência de Deus na vida dos seus santos, na verdade na vida do mundo inteiro, mas especialmente na vida dos seus santos, temos que reconhecer isso. Todas as circunstâncias, falei ainda agorinha, a perseguição, agora a política, eu sei lá o quê, que vem a perseguição, eu quero lá saber, meu amigo. O Senhor é comigo? Eu sou servo do Senhor. Ah, vamos crucificar, pois que crucifiquem. O Senhor me dará a condição de suportar isso sem nenhuma dúvida. Que me proíbam, não sei de quê, não proíbam, pronto. Eu vou continuar adorando o meu Senhor e fazendo o que o meu Senhor mandou. E entre outras coisas, o Senhor mandou obedecer às autoridades. Então pronto, eu não tenho por que me rebelar contra autoridades. Não existe esse mandamento na Bíblia. Então a gente tem que fazer o que Deus mandou. Vamos fazer o que Deus mandou que vai dar certo. Pronto. Então, irmãos, olha só. Olhem como Deus providencia tudo desde a eternidade na vida dos seus santos. Já falamos aqui para vocês, se eu não me engano, sexta-feira falamos isso aqui, na aula. O que aconteceu para que Jesus nascesse em Belém? Havia uma profecia lá em Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Existe a profecia de que esse nasceria em Belém. Ele diz assim, olha só o que ele diz aqui. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta já havia dito que o rei eterno nasceria em Belém. Então ele tinha que nascer em Belém, e Deus providenciou uma reviravolta no mundo inteiro para que Jesus nascesse em Belém. Já falei para vocês isso. Deus, através do imperador César Augusto, mandou fazer um recenseamento em todo o Império Romano, de modo que cada judeu ou cada povo lá se matriculasse no cartório eleitoral da sua cidade, da cidade de seus pais. José e Maria moravam em Nazaré, por isso que Jesus é chamado de Nazareno, foi lá que ele foi criado. Só que eles eram da tribo de Judá, descendentes de Davi, o grande rei Davi, de Belém. Então eles iam ter que se matricular em Belém. E Maria estava barriguda, ela nem precisava ir, porque o recenseamento era só para homens. Mas José levou a esposa, grávida, pois foi só ela chegar em Belém, pariu o menino, conforme a profecia de Miqueias. Nasceu o rei, nasceu em Belém. Irmãos, Deus movimentou o mundo inteiro, Deus agiu na vida do César Augusto, para ele providenciar esse movimento todo para Jesus nascer em Belém, conforme a profecia. Pois reparem aqui na ceia do Senhor agora, outro fato. Jesus, como queria ter um momento de intimidade com seus discípulos, não tinha como, onde ele estava aquela multidão de consumidores de milagres. Ele disse, olha, vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem com cântaro. O cântaro é um pote d'água no ombro, sigam esse homem. A casa que ele entrar, vocês entram também. O dono da casa vem perguntar o que é que vocês querem. Então pergunte para ele onde é o local preparado para o Senhor cear. Eles foram encontrar tudo como Jesus disse. E o homem estava lá. Aqui, o lugar é esse aqui, ó. Irmãos, isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Eles encontraram tudo do jeitinho que Jesus mandou. Então, quando chegaram lá no ambiente, o versículo 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. Aquele homem preparou uma mesa lá, preparou um lugar para Jesus cear com seus discípulos. Esse homem provavelmente nem sabia por que ele preparou aquilo, mas preparou. Então, irmãos, olhem bem o que é que acontece. Marcos e Lucas contam isso mais detalhadamente, essa parte aqui. Certo? Então o texto nos diz que eles encontraram tudo do jeito que Jesus disse. Ou seja, Deus, Senhor do Universo, já havia providenciado, desde a eternidade,
para que naquele momento Jesus tivesse uma reunião íntima com os seus 12 discípulos, sem aquele bando de consumidores de milagre atrás deles, né? Jesus teria que revelar coisas preciosas aos seus 12 discípulos, inclusive a traição, conforme a profecia, e tinha que ser um momento de intimidade com eles. Chegando no ambiente, pôs-se à mesa com os seus 12 discípulos. Olhem que maravilha! Como diria Daniel, tudo já estava adredemente preparado. Adrede quer dizer alguma coisa preparada antecipadamente, de acordo com o que era para ser preparado mesmo, não é? Então, foi isso que aconteceu. Lembrei o relato do nascimento de Jesus, o que Deus providenciou para Jesus nascer em Belém, conforme a profecia, e aqui Jesus dizendo, vão lá na cidade, vocês vão encontrar assim, assim, eu tenho que ter um momento de intimidade com vocês. E aconteceu. Essa é a primeira lição, irmãos, que a gente tem que lembrar. O Senhor Deus providencia as coisas para o mundo inteiro, mas em especial para os seus eleitos. Já pregamos aqui sobre a providência de Deus mais de uma vez. Então eu não tenho por que ter medo de nada. Eu não sei que o meu Senhor, que é dono do mundo, sabe o que é o temor do Senhor? Envolve isso. Ele é o dono do mundo, o Senhor da vida e da morte. Senhor do bem e do mal. Senhor de governador bom, governador ruim. Não interessa, quem botou o ruim foi ele também lá. Foi ele que botou Pilatos para mandar matar Jesus. Então pronto. Eu não sei de tudo isso, sei. Então por que eu vou agora querer fazer do jeito que eu quero? É do jeito que o Senhor quer. Vamos confiar no Senhor e fazer o que nós temos que fazer, tudo de acordo com a palavra. O Senhor já preparou tudo antecipadamente? Eu não digo isso. Então por que eu vou agir diferente? O Senhor providencia tudo na vida dos seus eleitos. Tanto o que acontece na sua vida de bem, como o que acontece na sua vida de mal. Detalhe, de acordo com os seus valores do que seja bem ou mal, que são valores corrompidos. Então, para eu saber se esse bem ou mal é bem ou mal mesmo, eu tenho que estar focado na palavra. É ela quem vai me dizer o que é bem ou o que é mal. Muito bem. Vamos agora, irmãos, então, a segunda lição. A primeira lição que já vimos foi essa. O Senhor prepara tudo. Segunda lição. E essa é terrível. Mas nós precisamos aprendê-la. Nem todos os que participam da ceia do Senhor são seus discípulos verdadeiros. Versículo 20. Pôs-se à mesa com os seus 12 discípulos. Mas ele mesmo diz, como nós lemos aqui, um de vós me trairá. Irmãos queridos, aqueles homens conviveram com Jesus durante 3 anos. Aqueles homens privaram, digamos assim, da intimidade de Jesus, a ponto de Jesus dizer, olha, há muito tempo eu queria ter essa reunião íntima com vocês. Eu esperei ansiosamente por esse momento de ter essa reunião com vocês. Que coisa tremenda, meus irmãos, meus 12 discípulos. Porém, um de vós é Satanás. Meu Deus do céu. Aqueles homens privilegiados, porque foram escolhidos pelo próprio Jesus. Os evangelhos dizem que entre todo mundo que o seguia, ele escolheu 12. Os que ele mesmo quis, está escrito assim. Aí tem lá o nome, Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Filipe. Foram 12 que Deus escolheu nominalmente. Pois é, um deles era falso. Irmãos, isso é para nos deixar temendo e tremendo diante de Deus. O que é que eu sou nessa história aqui? Judas Iscariotes, o traidor, também conviveu com o Senhor Jesus durante 3 anos, também fez milagres, como Jesus disse que mandou os 12 pregar, depois mandou com mais gente e tal. Está lá dizendo que eles voltaram tudo alegrezinhos, dizendo, Senhor, até os espíritos se nos submetem. Ele disse, olha, não se alegrem por isso não, se alegrem por fazer a vontade do meu Pai. Então Judas estava no meio. Está lá em João dizendo que ele era o guardador da bolsa de donativos que eles recebiam, então ele era alguém de confiança do grupo. E João diz que ele era ladrão.
O próprio grupo o nomeou como tesoureiro, digamos, do grupo, então ele era alguém de confiança. Pois é, irmãos. E ele certamente se achava um discípulo, porém nunca foi convertido. Pensava que era, com certeza. Nunca passou com um novo nascimento. Irmãos, essa lição é chocante por isso. Serve de alerta para todos aqueles que são membros de igreja. Membro de igreja, eu vivo dizendo para vocês, não quer dizer absolutamente nada em termos de salvação. São membros de igreja, mas levam uma vida totalmente descomprometida com o Senhor da igreja. Levam uma vida totalmente descomprometida com a própria igreja. São esquentadores de banco aos domingos, e nem todos os domingos. Eu insisto tanto nisso, irmãos. Embora não tenhamos competência para julgar, esse julgar é no sentido de determinar mesmo quem vai para o inferno e quem vai para o céu, nós não temos condição de fazer isso, só Jesus fará isso. Mas temos condição de julgar pela reta justiça, como está dizendo aqui, quem é crente e quem não é. Isso nós temos condição de fazer. Se ele vai ser convertido ou não vai, já não é da minha conta. Vou orar por ele. Mas que eu sei, pela vida da pessoa, se ela é crente ou não é, sei. Claro que sei. Claro que sei. Nós podemos afirmar que a falta de interesse de uma pessoa pelo conhecimento da doutrina, uma falta de interesse em crescer no conhecimento de Deus, isso é determinante de que essa pessoa não é crente. A falta de interesse de uma pessoa ser obediente ao Senhor, como é que eu vou ser obediente ao Senhor cujas ordens eu não conheço? Impossível. Eu apenas faço de conta que sou crente porque eu vou para uma igreja. Impossível. Então nós podemos, esse julgamento nós podemos fazer. Por quê? Porque há evidências claras. Não adianta um gato tentar se passar por cachorro, que eu sei que ele é um gato. Ora bolas. Por mais fantasiado que ele esteja, eu sei que é um gato. Por quê? Porque ele mia. Não adianta querer fazer um cachorro passar por criança, como o mundo hoje está fazendo. Por quê? Porque eu sei que ele não é uma criança. Embora ande em carrinho de criança, embora todo mundo tem nome de criança, é tratado melhor do que uma criança, mas ele não é criança. Fico irado com Margarete, que às vezes a gente encontra alguma pessoa lá no prédio e vem com um cachorrinho. É menino ou menina? Eu digo, Margarete, quantas vezes eu já lhe disse? Pergunte se é macho ou fêmea. Que é menino ou menino coisa nenhuma? Nem é menino nem é menina coisa nenhuma. Mas as pessoas querem que você diga isso mesmo. É menino ou menina? É sério, irmãos. Nós estamos sendo enganados pelo mundo o tempo todo. Já aconteceu da gente sair mais de uma vez, e eu chamo a atenção toda vez, a gente vai passando, aí lá vem uma pessoa com um cachorrinho do nosso prédio, aí Margarete fala com e não fala com a pessoa que vem trazendo o cachorrinho. Eu digo, Maguinha, pelo amor de Deus, Maguinha, eu já lhe chamei a atenção quantas vezes isso. Você está dando mais importância ao cachorrinho da mulher do que a ela. Então, irmão, não adianta querer dizer que é crente, eu não sei, eu não estou vendo. Qual é o seu compromisso com Deus? Qual é o seu compromisso com a igreja de Deus? Qual é o seu compromisso com os irmãos? Alguma amizade pessoal até tem. Pessoal. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Nós não temos condição de julgar se vai para o céu ou para o inferno. Isso é Jesus. Mas se é crente ou não é crente, agora eu tenho. Porque a Bíblia me mostra isso. Então, repare, irmãos. As evidências claras mostram que a pessoa não é crente e ela crê que é crente. Irmãos, preste atenção a isso, porque isso é muito sério. O engano do pecado é tão profundo e tão perigoso que Jesus disse, quando os perguntaram, serei eu, ele disse, é o que mete a mão comigo no prato agora. Era Judas. E ele perguntou, com a maior cara de pau do mundo, serei eu, Senhor? Será que esse cara era cínico a esse ponto? Não, eu creio que não. Ele acreditava que era um discípulo de Jesus mesmo. E ele já havia vendido o Senhor. Já tinha até recebido as 30 moedas, quando isso aconteceu. Mas ele achava que era um discípulo de Jesus. Serei eu, Senhor? Não acredito que sou eu. Já tinha vendido Jesus, já tinha até recebido o pagamento. Irmãos, muitos membros de igreja que não têm o temor de Deus, isso é claro na vida dos irmãos. Irmãos
que por consequência natural já não têm o temor de Deus, porque não são convertidos, então como consequência natural vivem em franca desobediência aos mandamentos do Senhor, cobrados aqui há 15 anos por esse velho pastor. Franca desobediência aos preceitos, desinteresse total pela doutrina, mas também se imaginam discípulos de Jesus, que nem Judas. Pois, meus filhos, a sua condição é exatamente semelhante à de Judas. Serei eu, Senhor? Jesus disse, tu o dizes. E isso é simplesmente terrível. Isso é uma lição que a gente tira daqui. Os 12 discípulos a quem ele disse, eu tenho ansiado por ter essa reunião com vocês. Pois é, tinha um que era falso. A gente tem que ter uma autoavaliação honesta, se é que isso é possível. Espera aí. O pastor está falando aí, será que isso é comigo? Será que eu tenho realmente compromisso com a igreja? Eu tenho compromisso com os irmãos? Eu tenho compromisso com Deus da igreja? Eu tenho vontade de aprender essa palavra, mas e como eu não demonstro isso? Como eu não vou para os estudos? Como eu não estou nem aí se o irmão está passando necessidade ou não? Como eu não sei se a igreja tem dinheiro para pagar ar-condicionado, para pagar o pastor, e nem estou interessado nisso? Pois é, irmãos. Tem que fazer esse exame. Falei há 2 domingos atrás sobre mordomia. Talvez eu fale de novo sobre o compromisso de contribuir com a igreja. Ainda há pouco estava reunido com Daniel e Paulo, 2 presbíteros, e falamos sobre situação de igrejas aí em dificuldade. Dificuldade por quê? Porque os irmãos são infiéis. Aí termina acontecendo besteira, coisa errada. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Antes da pregação de domingo que vem, e lembrando a passada, eu sempre digo aqui, eu não estou interessado no dinheiro de ninguém, vocês sabem disso. Eu estou interessado na fidelidade dos irmãos no seu culto. Se todo mundo dessa igreja contribuísse com o que tem que contribuir, nossa igrejinha seria bênção para outras igrejas que tem gente mais necessitada do que a nossa e que a gente poderia ajudar. E não ajuda porque os irmãos são infiéis. Se fossem fiéis nas contribuições, como Deus manda o seu culto, pela graça de Deus nós ajudaríamos pessoas que a gente sabe que estão passando necessidade. Especialmente pessoas da igreja. Não necessariamente só pessoas da igreja, mas especialmente pessoas da igreja. Eu sei de um pastor que morreu e a viúva está passando necessidade, pois nós poderíamos ser bênção na vida dessa viúva. Eu sei de algum seminarista que não está podendo pagar o seu seminário. Essa igreja poderia ser bênção na vida desse seminarista. E ele não precisa ser da nossa igreja, seja ele de que igreja for. Nós estamos preparando alguém para o reino de Deus e não para a nossa paróquia. Então nós temos que ver isso, irmãos. Isso é o quê? Fidelidade, culto a Deus. Acho que domingo que vem a gente fala de novo desse assunto. Então por que é que a gente não tem essa fidelidade e esse interesse? Complicado. Por que eu não tenho interesse com Deus, não tenho interesse com a igreja, não tenho fidelidade com a igreja, não tenho fidelidade com os irmãos, com o pastor, com as viúvas, com quem quer que seja? Complicado. Aí numa pregação dessa você fica, serei eu, pastor? Tu dizes. Que nem Jesus disse. Tá certo, meus filhos? Então prestem atenção para o engano do pecado. É terrível. Mesmo achando que é crente, a sua condição é semelhante à de Judas Iscariotes. Ele até achava que era também, serei eu, Senhor. Ele perguntou isso com um cara de pau? Não. Eu tenho certeza que não. Ele achava que era mesmo. Em terceiro lugar, irmãos, aprendemos que participar da ceia do Senhor é um ato de obediência. Eu já disse para vocês isso aqui em outras ceias. Tem irmão que quando o presbítero vai passando, ele vira para o outro lado, como quem diz assim, não sou digno de participar da ceia. E não é mesmo não. Nem você, nem nenhum presente aqui. Inclusive o pastor. A gente participa da ceia pela dignidade de Jesus. Não é pela nossa dignidade, não. Ele mandou a gente participar da ceia
como um símbolo, assim como era feita a ceia judaica, um símbolo do Messias que viria, a gente participa como um símbolo do que aconteceu na sua morte para nos salvar, e como uma promessa que nós vamos ver já que ele disse, eu comerei de novo com vocês isso. Então nós estamos esperando o nosso Senhor. É isso, irmãos, é isso. Então, olha só, o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos comessem e bebessem, inclusive Judas. Ele não disse, olha, quem achar que é digno, participe. Não foi isso que ele disse. Ele disse, tomai e comei, tomai e bebei. Ele mandou, inclusive Judas. Claro que a igreja tem que tomar, por questão de disciplina, tem que tomar algumas medidas para evitar que vire bagunça, como eram os coríntios lá que Paulo repreendeu. Então, irmãos, olhem só. Ele mandou. É claro que a ordem também tinha um comunicado simbólico. Ninguém cortou a carne de Jesus, os pedaços e botaram no fogo lá e comeram, nem bebeu o sangue dele, não. Era de forma simbólica também. Tomar e comer, isto é o meu corpo. O corpo dele estava segurando o pão. Ele mandou comer o pão, e não o corpo dele. Era simbólico. Né? Tomar e beber, isto é o meu sangue. Ele explicou isso. O sangue da nova aliança, eu tenho dito para vocês isso. Quando ele falou sobre essa nova aliança, com certeza os discípulos sabiam o que era. E como judeus, eles sabiam que essa nova aliança estava prometida lá no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel. Farei uma nova aliança com o meu povo, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, ou seja, um coração duro que não muda, eu colocarei um coração de carne que entenda as emoções e tudo, tirarei o espírito e colocarei o meu espírito, e colocarei também o meu temor para que obedeçam aos meus mandamentos. Deus disse que faria isso nos seus eleitos. Judas não recebeu essa graça. Eu estou lutando e me esforçando para fazer a vontade do meu Senhor? Não. Como é que eu sei que não? Sequer eu me interesso pela doutrina que é a vontade do Senhor. É tão simples, irmão, fazer esse balanço honesto. Eu tenho me interessado, eu tenho me esforçado em fazer a vontade do meu Senhor? Você mesmo pode responder, não. Como é que você pode responder isso com certeza? Porque eu não tenho me interessado em saber qual é a vontade dele. Então, se eu não tenho me interessado em saber qual é a vontade dele, como é que eu vou fazer a vontade dele que eu não sei? Isso os que não têm interesse nenhum, compromisso nenhum com a igreja, pensem nisso. Pensem nisso, irmãos, isso é muito sério. Eu vivo dizendo isso e aborrece algumas pessoas. Pregação bonita é falsa, 100%. A pregação certa, de acordo com a Bíblia, é chamando pecadores ao arrependimento. Se não for crente, para ser convertido pelo Senhor Jesus. Se for convertido, para crescer em santidade. Não tem outra pregação na Bíblia. Ao seu povo, principalmente, o Senhor vai repreender o tempo todo. Por quê? Porque nós continuamos pecadores. Então é necessário que sejamos lembrados disso o tempo todo. O quanto nós precisamos da graça do meu Senhor. O quanto eu preciso fazer a vontade do meu Senhor. E como é que eu vou fazer essa vontade? Se eu souber qual é essa vontade. Como é que eu vou saber? Estudando. Não tem outro jeito. Pois é, irmãos, a Santa Ceia é o momento de pensar em tudo isso. A simbologia do pão e do vinho já não era estranha aos discípulos. Por quê? Porque um pouco antes, como eu disse, Jesus já havia dito isso lá na multiplicação dos pães. Se vocês comerem, vão ter fome de novo. Vocês têm que comer o pão que desceu do céu. Você tem que comer da minha carne e do meu sangue. Foi embora todo mundo? Todos o abandonaram. Já disse a vocês, no grego, esse todos o abandonaram definitivamente. Eles deixaram de seguir Jesus. Aquele bando de consumidores de milagre deixaram de seguir Jesus. Mas no dia seguinte estava lá todo mundo gritando, crucifica, o crucifica. Estava lá todo mundo de novo. Os mesmos que receberam o milagre da multiplicação dos pães. Milagre não converte ninguém. Foi a pregação do domingo passado. Então, irmãos, todos se escandalizaram com a palavra de Jesus e agora ele estava dizendo para o seu discípulo de novo, tomai e comei. Isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. E o relato não diz que eles se escandalizaram nessa hora. Eles comeram o pão e tomaram o vinho, porque Jesus disse que era isso que estava lá na promessa de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Aquela ceia da Páscoa, que era uma ceia tradicional da Páscoa judaica, Jesus deu um ressignificado a ela naquele momento. Vocês não vão mais ter que sacrificar nada. Não tem mais que ficar repetindo isso todo ano. Eu
sou o Cordeiro de Deus que vou ser sacrificado por vocês. Comam da minha carne, bebam do meu sangue, simbolicamente. E vocês vão fazer isso toda vez que vocês se reunirem agora em meu nome, lembrando. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, isso tem que ficar um memorial. Detalhe, Jesus não mandou eles fazerem isso de tempos em tempos, ou não estabeleceu regra, tempo, nada. Ele diz, toda vez que vocês se reunirem em meu nome. Ele não mandou, ele não disse de ano em ano, de mês em mês, de semana em semana, ele não disse isso. Só lembrando desse detalhe, depois eu falo sobre esse negócio. O que foi que Jesus mandou, o que foi que ele não mandou e o que é que a igreja faz? Quem mandou a igreja fazer? A igreja. Quem é a igreja para criar regra? Onde é que está na Bíblia que a igreja pode criar regra? Isso é outro estudo. Mas então, irmãos, o fato é que aqui ele mandou. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, ele disse isso lá em João, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos que saber o que é que isso significa. Jesus deu um novo significado àquela ceia. Se foram 2 ceias, já disse, isso não é da nossa conta, isso não interessa. Isso é negócio para acadêmicos. Discussão tola, na verdade. Mesmo que os discípulos ainda não tivessem condição de entender, e não tinham, eles só entenderam aquilo quando o Espírito Santo desceu. O Senhor lhes estava ensinando qual era o verdadeiro significado da Páscoa. Desde lá do Egito até agora, essa Páscoa que eu ansiei ter convosco, para mostrar para vocês qual é o real significado da Páscoa. Foi isso que aconteceu naquele momento. Esse cordeiro lá simbolizava a mim. E eu estou aqui. Vou ser sacrificado amanhã. Então vocês agora comam esse pão e bebam esse vinho, porque isso simboliza que vocês estão se alimentando de mim. Era espiritualmente, irmãos. Aquele pão, naquela ocasião, e aquele vinho, talvez até tenha sido um alimento, um jantar para eles. O nosso é apenas simbólico. Para a gente saber, cada vez que a gente participa disso, meu Deus, o Senhor disse que ansiava por ter essa reunião comigo agora aqui. E o Senhor me deu do pão dizendo que é o seu corpo e me deu do vinho dizendo que é o seu sangue. Para a gente fazer isso reunido no seu nome, lembrando que o Senhor vai voltar para participar disso comigo de novo. É isso, irmãos. Não há qualquer milagre aqui na Santa Ceia. Não há qualquer misticismo nisso. Embora muita gente pense que tem. Tem poder no próprio pão da ceia. A Igreja Católica ensina isso. Não tem. Nós temos que saber qual é o significado disso e saber, eu sou discípulo mesmo ou estou que nem Judas? Participando aqui, mas estou fora do negócio. O sacrifício de Jesus foi único. Não tem um sacrifício de Jesus a cada missa, como nós vemos na doutrina da Igreja Católica. Não existe isso. Hebreus 10,14 diz que porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Foi o único sacrifício. Aquele sacrifício deles, de Jesus, matou, como se diz, todos os sacrifícios anteriores que conduziam ao dele. E o dele agora eu estou dando um novo significado. Vocês vão comer o pão e o vinho que é o meu corpo. Portanto, irmãos, o pão e o vinho da ceia apenas simbolizam o único sacrifício eficaz da aliança eterna, renovada por Deus, como ele prometeu lá em Jeremias e Ezequiel. Naquela ceia tradicional judaica, por ocasião da Páscoa, o Senhor Jesus estava demonstrando de forma simbólica aos seus discípulos que assim como o Cordeiro da Páscoa, aquele que João teve a revelação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Só João teve essa revelação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava lá naquela Páscoa, Jesus mostrando a eles, sou eu. Eu que estou com vocês aqui. Eu que estou dando agora do meu corpo para vocês. Eu que estou dando do meu sangue para vocês. Sou eu. Todos esses cordeiros de Páscoa que vêm sendo celebrados desde lá de Moisés, pois é, aquilo trazia a mim, sou eu.
Jesus deu um novo significado, uma explicação do que é aquilo, e eles não entenderam. Eu tenho absoluta convicção disso. Eles só entenderam quando o Espírito Santo desceu. Então, irmãos, esse sangue da nova aliança, que seria derramado por muitos, como ele disse, para a remissão de pecados. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue. Né? Tomai e comei, isto é o meu... A seguir, 27. Tomou um cálice, primeiro abençoou o pão, partiu, deu a eles, dizendo, tomai, isso é o meu corpo. Depois tomou o cálice, dizendo, bebam, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para remissão de pecados. Pois é, ele disse isso, e todos eles obedeceram. Jesus ordenou e eles obedeceram. Quando nós obedecemos, irmãos, a ordem do Senhor de comer do seu corpo e beber do seu sangue, os discípulos do Senhor estão relembrando o que foi que aconteceu para que nós fôssemos salvos. É essa a simbologia da Santa Ceia. A tal festa do ágape, que virou cultura lá nos judeus, lá nos gregos e nos romanos e tudo, que depois virou um bacanal, foi até proibida pela igreja com o tempo. Isso na história da igreja houve época que foi proibido aquilo, porque virou um bacanal. Não tem nada a ver. Jesus não mandou fazer uma festa coisa nenhuma. Como as igrejas fazem, cada um traz o seu alimento, termina dando em confusão. Eu já participei de uma igreja que tinha essa refeição, Edna participou também, Daniel participou também, na mesma igreja, tinha uma refeição comunitária no dia da ceia, terminou dando em confusão. Por quê? Porque uns trazem e os outros começam a se escorar em quem traz. Nem comer de graça, digamos assim, no dia da festa do ágape. Vira confusão. Por quê? Porque tem mais gente que não é crente ali do que quem é crente. Nos 12 de Jesus tinha um falso. Na igreja hoje não só tem um falso, não tem muitos falsos. É bem mais fácil ter um só verdadeiro. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. O que é que está acontecendo aqui? Nós relembramos a maravilhosa salvação que Ele nos comprou com o seu sacrifício, com o seu corpo trucidado, com o seu sangue derramado, com a sua vida, com a sua morte. É isso, irmãos. Cada vez que participamos da ceia, como Paulo diz lá aos Coríntios, anunciamos a volta de Cristo. Por quê? Porque Ele disse, não beberei mais desse cálice, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, cada vez que a gente participa da ceia, é para estar como Jesus, ansiando pelo dia em que tomaremos essa ceia com o Senhor. Porque Ele disse, há muito eu anseio tomar de novo essa ceia com vocês, eu só vou tomar quando eu voltar. Então é isso que é o significado da ceia, irmão. Não há misticismo aqui, não há poder nenhum nessa história aqui. O que há aqui é relembrar, o que foi que o Senhor fez, como foi que eu fui salvo, eu sou discípulo ou não do Senhor, eu sou irmão ou não desses aqui que estão participando da ceia comigo. Porque no 29 ele diz isso. E digo-vos, que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, que é o vinho, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, esta é a mensagem que a gente pode tirar. Tem mais coisas, mas que a gente pode tirar rapidamente desses versículos, Jesus dizendo da última ceia que ele participou com os seus discípulos, e que ele disse que ansiava por ter aquela reunião com eles. Primeiro, nós podemos ver que Deus já preparou todas as coisas, elas vão acontecer no tempo certo. Vamos nos focar no Senhor e na sua justiça, como Jesus disse, e as demais coisas elas vão acontecendo conforme a providência de Deus. Segunda coisa que nós falamos aqui, de uma situação que pode ser terrível. Eu posso até imaginar que sou crente, que sou membro dessa igreja, e não ser. Como é que a gente evidencia isso? Como é que a gente sabe? Sua vida diz. Sua vida diz. Em terceiro lugar, podemos ver qual é o significado real de participar disso aqui. Há algum poder milagroso? Tem muita gente que pensa isso. Tem muitos irmãos que vêm na igreja no dia da ceia, porque ele acha que nesse dia o culto é mais precioso, ou tem alguma coisa mística aqui que vai me abençoar no dia da ceia. Tem muitos irmãos que pensam isso, por causa da tradição católica. Eu vou comer o corpo de Cristo, vou beber o sangue. Que corpo de Cristo, sangue de Cristo, coisa nenhuma? Significa, simboliza. Eu tenho que estar dentro do negócio para poder entender isso. Senão, eu vou comer um pedacinho de pão, beber um vinhozinho e pronto. E achar que fui abençoado com isso.
Então, irmãos, a gente tem que lembrar disso. Qual é o real significado disso? Quem não discernir, Paulo diz a esses coríntios da bagunça, quem não discernir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, comerá juízo para si. Paulo aqui, com certeza, não está dizendo que quem participar da ceia sem saber o que está fazendo vai para o inferno. Não é bem isso que ele está dizendo, não. Até porque naquele momento, naquela época, Deus estava matando realmente pessoas, como matou Ananias e Safira em outra ocasião, porque contaram uma mentira. Aquele tempo era o momento da igreja nascente, ainda infante, então Deus tratou com aquele povo de uma forma mais severa, em muitos casos. Tiago fala também de uns que estão morrendo, estão doentes por causa de pecado. Confessai os vossos pecados para seres curados. Tiago diz isso. Então havia lá doenças, mortes específicas por causa de pecados específicos. Hoje não acontece isso mais. O tratamento de Deus é de acordo, falando do domingo passado e hoje de novo, é de acordo com o desenvolvimento da nossa tecnologia, do nosso conhecimento. Deus vai tratando conosco a partir do que Ele mesmo nos dá de entendimento das coisas, da cultura e de tudo. Pois é. Então, quem comer e beber sem discernir isso, está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Esse juízo aí para o inferno? Não necessariamente. Porque nessa mesma carta, Paulo diz, se nos julgássemos a nós mesmos, Deus não nos julgaria. Então, Paulo está falando de santidade e comunhão com Deus, participação no corpo de Cristo. Ele não está falando de inferno ali nesse caso. Bom, mas vamos lembrar disso. Ele pode ter lembrado também nessa ocasião o que aconteceu com Judas. Ele participou da Santa Ceia e saiu daí e foi fazer o que Satanás mandou. Mas não está escrito isso, então não vamos dizer que é. Olha, irmãos, esta é a mensagem de Deus no momento de Santa Ceia, para que nós participemos da Santa Ceia com conhecimento, com discernimento. O que é discernimento? Capacidade de julgar o que é que a gente está fazendo. Quais as consequências disso que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo isso? Para que a gente está fazendo isso? Onde é que Deus entra nessa história? Ele entra como o Senhor, a quem eu devo temer e tremer diante dele, e ser extremamente grato pela vida que ele me deu, ou é um Senhor que eu tenho só para me abençoar? E a Santa Ceia dele é o momento em que ele me abençoa. Que conversa é essa? Então nós temos que saber, irmãos. Nós precisamos participar da ceia com discernimento, com o coração cheio de amor e gratidão ao nosso Senhor que nos salvou, nos comprou com a sua própria vida, com temor e tremor, sabendo quem é este Senhor, e totalmente maravilhados com tão grande amor, de Deus dizer, eu tenho ansiado por esse momento com vocês, e eu vou fazer de novo no reino do meu Pai. Que Deus seja glorificado, irmãos, pela sua revelação e pela graça que Ele nos dá de poder andar de acordo com o que Ele nos ensinou, para que o seu nome seja louvado em nós e através de nós. Tomai e comei, tomai e bebei.